Pessoal, agora vamos falar da quarta fase do ciclo orçamentário. Vamos falar de avaliação e controle. Vamos nos situar aqui dentro do ciclo orçamentário. Olha lá, já falamos de elaboração, a primeira fase, discussão e aprovação, segunda fase, execução, terceira fase, e chegamos finalmente na quarta fase, de avaliação e controle, uma fase importante que vai dar subsídios para essa retroalimentação do ciclo orçamentário. Supõe-se que após uma avaliação e controle de várias leis orçamentárias, as próximas leis orçamentárias que foram sendo elaboradas no novo ciclo já tragam essas melhorias provenientes dessa fase de avaliação e controle. Vamos começar com a fase de avaliação. E quando a gente fala em avaliação, a gente tem que lembrar de três conceitos básicos aí que aparecem na fase quando a gente fala de avaliação, que é o de eficiência, eficácia e efetividade. Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando dos recursos, a relação entre os recursos efetivamente utilizados para a realização de uma meta frente a padrões estabelecidos. Repare aqui que a gente não está falando que para ser eficiente tem que ser necessariamente o mais barato, não. Você tem um padrão estabelecido. Dentro desse padrão, aí sim, você vai buscar aquele que tem o melhor custo-benefício, aquele que é mais barato. Não é simplesmente o mais barato sem se preocupar com a qualidade. Então, você vai ser eficiente se você se preocupou com os recursos e utilizou o menor valor de recursos frente a um determinado padrão estabelecido. Já a eficácia está relacionada à medida do grau de atingimento das metas fixadas em relação ao previsto. Estava prevista uma determinada meta, atingiu a meta, você foi eficaz, o governo foi eficaz. E a efetividade? A efetividade ela vai além da eficiência e da eficácia. A efetividade está relacionada à capacidade de transformar uma realidade a partir do objetivo estabelecido e sua continuidade ao longo do tempo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que um programa de vacinação infantil. O que seria ser eficiente dentro desse programa? É a relação custo-benefício. Seria dentro de uma logística, dentro lá da compra de vacinas, está tudo da forma mais barata possível, sem que se haja perda da qualidade. Isso foi eficiente. Eficaz é se cumpriu a meta. Vamos supor que um chute que a meta seja vacinar 95% das crianças. Vacinou 95% ou mais das crianças, foi eficaz, cumpriu a meta. E o que seria efetividade? Que seria ir além, seria transformar a realidade. Vamos imaginar que essa vacina seja contra a paralisia infantil. Se vacinou 95%, se for eficiente, isso aqui não vai medir efetividade. A efetividade vai ser o quê? Erradicação da paralisia infantil. Por exemplo, não adianta nada eu ser eficaz na meta, a meta é 99,9% das crianças vacinadas, mas as que não foram vacinadas contraírem paralisia infantil. Não adianta, não foi efetivo. A efetividade está relacionada à transformação da realidade. Prosseguindo aqui, permite verificar se um dado programa produziu efeitos no ambiente externo em que interveio. Então, são três conceitos importantes quando a gente fala de avaliação: eficiência, eficácia e efetividade. E agora vamos entrar na parte de controle. Como é que vai se dar a nossa aula a partir de agora, quando a gente está falando aqui de controle? Vai ser assim, pessoal. Eu vou começar com o controle das considerações iniciais, depois eu vou falar de controle interno, depois eu vou falar de controle externo. E dentro de cada uma dessas fases, considerações iniciais, controle interno e controle externo, eu vou falar primeiro o que está na Constituição e depois o que está na Lei 4.320. Então vamos começar. Considerações iniciais, Constituição e Lei 4.320. Controle interno, Constituição, Lei 4.320. Controle externo também da mesma forma. Tá? Pessoal, quem vai fazer concurso, às vezes, com um tribunal de contas, existe uma matéria que chama controle externo. Então, é uma matéria extremamente aprofundada, que fala dos aspectos da Constituição, da Lei 4.320, a lei orgânica do respectivo tribunal, o regimento interno do respectivo tribunal. Mas aqui o que interessa para a nossa matéria, no âmbito do ciclo orçamentário, é a parte constitucional, sem necessidade de um grande aprofundamento, sem grande jurisprudência, mas a parte constitucional e a parte da Lei 4.320. Isso é mais que suficiente para a gente resolver as questões da nossa matéria no âmbito aí do ciclo orçamentário. Vamos lá, então,
Fala de controle das considerações iniciais. Começando com a parte constitucional. Eu destaco para vocês, antes da gente ler esse dispositivo, a Constituição, assim como a Lei 4.320, trata de dois sistemas de controle. Ela fala de controle externo e fala também de controle interno. O que seria o controle interno? É aquele realizado pelo órgão no âmbito da própria administração, do próprio poder, dentro de sua estrutura. Então, a Câmara dos Deputados tem seu controle interno? Tem. O Poder Executivo Federal tem seu controle interno? Tem também. Judiciário, Ministério Público. E o controle externo é aquele exercido Constituição independente e autônoma. O titular do controle externo é o Poder Legislativo. Agora vamos começar lá nesse nosso dispositivo da Constituição. Ele diz assim, ó, fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Então apresenta 5 tipos de fiscalização. Só para a gente não ficar muito perdido o que são esses conceitos, ó, o contábil está relacionado à aplicação dos recursos públicos conforme as técnicas contábeis. O financeiro, relacionado também aos recursos administrados pelo gestor. Aqui já está falando de dinheiro. Orçamentária, já está relacionado à arrecadação e aplicação dos recursos. Está relacionado aos instrumentos de planejamento e orçamento, PPA, LDO e LOA. Fiscalização operacional, já está voltado para a verificação do cumprimento de metas, resultados, eficácia e eficiência na gestão dos recursos públicos. Tudo isso são várias fiscalizações que a gente está falando. E a patrimonial está relacionada ao controle, salvaguarda, conservação e alienação de bens públicos. Só para você entender o que são essas 5 aí, tipos de fiscalização. Mas o que tem essas fiscalizações, vamos chamar assim? Da União e das entidades de administração direta e indireta, então aqui veja que inclui também a administração direta, quanto à legalidade, está de acordo com a lei, legitimidade, está relacionada ao conteúdo do ato. Vou dar um exemplo aqui de um ato que é legal dentro da lei, mas é ilegítimo. Imagina compras, vai fazer uma licitação para compras de carro para um determinado poder legislativo. Então, há vários carros que podem ser comprados, e eles resolvem comprar uma Ferrari, comprar Ferraris para os parlamentares. Vou dar um exemplo absurdo para você não esquecer. É legal, pode ter feito licitação, né, concorreu lá, Ferrari, Lamborghini, etc. Fez a licitação, tudo dentro da lei. Mas não é um ato legítimo, né? Não faz sentido nenhum comprar esse tipo de carro para atividade parlamentar. Então seria um ato ilegítimo. Então, essa fiscalização vai ser contra a legalidade, vai ser também contra a legitimidade, vai ser contra a economicidade, aqui pode ter com relação custo-benefício, a aplicação das subvenções em determinado setor pode ser prioritário para aquele determinado governo, aquela determinada prefeitura que seja, ou que no nosso caso está falando do âmbito federal, pode ser prioridade, pode ser feita uma transferência de recursos que a gente chama de subvenções, renúncia de receitas, que é abrir mão de uma determinada receita. Então, tudo isso, todo esse tipo de fiscalizações será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo. Será exercida pelo Poder Legislativo mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. É isso que está lá na nossa Constituição. Ainda dentro das considerações iniciais, lá na Constituição, lá está assim, ó, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, uma pessoa que tem CPF ou uma empresa que possui CNPJ, pública ou privada. Então não é só pública, pode ser privado também, mas privado em que situação? Que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. Ou seja, que mexeu com dinheiro público, a pessoa tem que prestar conta, seja física ou jurídica, pública ou privada, ou pelas quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Assumir obrigação em nome da União também deve se prestar contas. É isso que está nas disposições iniciais sob controle na Constituição Federal. Lá na Lei 4.320 está escrito o seguinte, ó, nessa parte de disposições iniciais. O controle da execução orçamentária compreenderá. O que está lá? O que vai compreender o controle da execução orçamentária, segundo a Lei 4.320? A legalidade dos atos que resultam em arrecadação de receita, a realização de despesa, nascimento, a extinção de direitos e obrigações. Fala primeiro de controle da legalidade. Compreende também a fidelidade funcional dos agentes de administração. O que é isso? É a conduta dos
agentes de administração, a conduta dos servidores públicos, dos agentes políticos. E a conduta é a fidelidade funcional dos agentes de administração responsáveis por bens e valores públicos. E já na Lei 4.320, olha que legal, o que já trazia lá de 64? O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários, em termos financeiros, e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Veja que já tem lá previsto, já tinha lá previsto também um controle relacionado aos resultados. E isso, pessoal, que tinha sobre as considerações iniciais, tanto na Constituição quanto na Lei 4.320. Agora a gente vai entrar no controle interno, naquele controle exercido no âmbito do próprio órgão. Começando com a nossa Constituição Federal, que está escrito lá sobre o controle interno na Constituição Federal. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno. Então, os três poderes, já não está escrito na Constituição também, o Ministério Público também participa aí do sistema de controle interno. Qual a finalidade dele? É o que diz a Constituição agora. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, totalmente relacionado aqui à nossa matéria, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Veja que o primeiro controle já é um controle de resultados. Esse controle interno tem como atribuição importantíssima o controle de metas, o controle de resultados, o controle da execução dos programas de governo. Na segunda já fala também do controle da legalidade, também é importante, e já fala de novo, ó, avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência, ter a melhor relação com os benefícios, né, eficiência, eficácia, metas foram atingidas. Aí vem gestão orçamentária, financeira e patrimonial, os órgãos das entidades de administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, até mesmo entidades de direito privado entram aí também se aplicarem, se utilizarem recursos públicos. Exercer o controle das operações de crédito, que seriam os financiamentos, os empréstimos, avais e garantias, quando a União atua como fiador, em resumo a gente pode falar isso, bem como dos direitos, o que a União tem a receber, e haveres, que são os bens da União, também faz parte de atribuições de controle interno. E, finalmente, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Então, cabe ao controle interno apoiar o controle externo, porque o controle externo, o próprio nome diz, ele está fora, está mais afastado. O controle interno já está no dia a dia do órgão, então ele tem que apoiar o controle externo na sua missão institucional. Tão importante o controle interno nessa função de apoio ao controle externo, que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao TCU, então tem que ser informado ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Veja aqui, responsabilidade solidária significa o seguinte: se for constatada uma irregularidade, o controle interno percebeu e não avisou o TCU, ele é tão responsável quanto quem cometeu aquela irregularidade. Não é nem subsidiária, não. Subsidiária é quando o TCU iria em cima de quem cometeu a irregularidade, em segundo plano, iria em cima do controle interno. Não, a responsabilidade é solidária. Coloca no mesmo patamar quem cometeu e quem descobriu e não avisou, como se fossem cúmplices. E veja aqui que nesse primeiro caso, o controle interno ele é obrigado a avisar o TCU sobre irregularidade ou ilegalidade. E há outras situações, há outras pessoas que podem avisar, não são obrigados, mas podem. Ó. Qualquer cidadão, aquele que vota, pode ser votado, não é qualquer pessoa, não, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. É isso que temos sobre o controle interno na nossa Constituição Federal, com essas 4 atribuições aqui, são as principais relacionadas ao controle interno. E quando a gente vai para a Lei 4.320, vamos ver o que a gente tem lá sobre o nosso controle interno. A lei começa dizendo o seguinte, ó, o Poder Executivo exercerá os 3 tipos de controle a que se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Apesar de usar essa expressão órgão equivalente, aqui a gente sabe que não existe mais, depois eu vou comentar com vocês com calma, porque que
não se aplica mais ao órgão equivalente a Tribunal de Contas. Quais são esses 3 tipos de controle do artigo 75? É aquele que a gente viu nas considerações iniciais, ó, aquele de legalidade, da fidelidade funcional dos agentes e do cumprimento dos programas de trabalho. Então, esses 3 controles, segundo a Lei 4.320, devem ser realizados pelo Poder Executivo. Mas, a gente já sabe, acabamos de ver pela Constituição, que é pela Constituição, nós temos um sistema de controle interno que deve ser exercido pelo Poder Executivo, sim, mas também pelo Legislativo e também pelo Poder Judiciário, mas o que está na Lei 4.320 é isso. Lá também está assim, ó, a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, pode ser anterior ao ato, concomitante, ou seja, simultaneamente ao ato, ou subsequente, que é posterior ao ato. Então, a verificação da legalidade pode ser tanto prévia, pode ser antes, pode ser simultânea, concomitante, ou pode ser posterior, subsequente ao ato. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei ou por fim de gestão, poderá haver a qualquer tempo, olha lá, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos responsáveis por bens ou valores públicos. Então, a qualquer tempo, pode haver uma fiscalização no âmbito do controle interno, além daquelas previstas em lei. Em qualquer momento, pode ter levantamento, prestação ou tomada de contas, porque for responsável por bens ou valores públicos. Prosseguindo sobre o controle interno na Lei 4.320, ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso 3 do artigo 75. Ó, lembrando aqui que é aquele dispositivo que a gente já acabou de citar. Na Lei 4.320 diz que ele é missão do Poder Executivo, e aqui em demais específico, no âmbito do Poder Executivo, que é o responsável pela elaboração da proposta, o órgão incumbido da elaboração da proposta, ou a outro indicado na legislação, caberá o controle desse inciso 3 aqui, ó, que é aquele voltado mais para resultado. Cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetários, em termos de realização de obras e prestação de serviços. Esse controle far-se-á, quando for o caso, em termos de unidade de medida, previamente estabelecido para cada atividade. Também está lá na Lei 4.320. E finalizando essa parte de controle interno na Lei 4.320, compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes. Aqui a gente pode utilizar órgãos equivalentes, a gente pode utilizar órgão equivalente ao Tribunal de Contas, mas ao serviço de contabilidade, órgãos equivalentes sim podemos utilizar, verificar a exata observância dos limites de cotas trimestrais atribuídos a cada unidade orçamentária dentro do sistema que foi instituído para esse fim. O que é isso, cotas trimestrais? Tem lá na Lei 4.320. Era um instituto que é o seguinte, vamos imaginar a lei orçamentária, que ela vai para um ano. Via de regra, o órgão não pode chegar em janeiro e gastar tudo que estava previsto ao longo do ano. Não pode. Lá na Lei 4.320, diz que haveriam cotas trimestrais, então seriam 4 cotas ao longo do ano. Então, no período de 3 meses, ele teria uma cota para gastar, aquela unidade orçamentária. 3 meses, mais uma outra cota, e assim até o final do ano, segundo a Lei 4.320. E quem que vai ser responsável por observar esses limites, no âmbito do controle interno, ver se não estourou os limites, são os serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes. Mas, atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que essa programação deve ser mensal. Mas aqui a gente está no âmbito da Lei 4.320. Começando a falar de controle externo, nós temos que entender quem que é o titular e qual o Tribunal de Contas, no caso da União, no caso dos estados, no caso do Distrito Federal e dos municípios. No caso da União, quem que é o titular do controle externo? Vai ser sempre o Poder Legislativo com auxílio de um determinado Tribunal de Contas. No caso da União, vai ser o Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Se estivesse falando dos estados, são as Assembleias Legislativas, os titulares do controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Se nós estamos falando do Distrito Federal, nós temos um instituto híbrido, né, que é chamado de Câmara Legislativa, que é uma mistura de Assembleia Legislativa com Câmara Municipal, não é chamado de Câmara Legislativa, onde estão deputados distritais, com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E, no âmbito dos municípios, o titular do controle externo são sempre as câmaras municipais. O que vai mudar é o Tribunal de Contas que vai auxiliá-las. Como regra geral,
também vai ser o Tribunal de Contas do Estado. Esse mesmo aqui, que vai auxiliar no âmbito dos estados, vai ser também fiscal no âmbito do município, Tribunal de Contas do Estado, como regra geral. Eu, como sou vereador do município aqui de Minas Gerais, a gente teve até um julgamento de contas recentemente, então dentro desse julgamento de contas, eu, como vereador, no âmbito daquela Câmara Municipal, somos titulares, na Câmara Municipal, titular do controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas. No caso de Minas Gerais, é o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que é a regra geral para os demais estados. E as situações específicas, olha aqui, ó, temos o Tribunal de Contas dos municípios, os municípios dos estados da Bahia, Ceará, Pará e Goiás, estão nesses 4 estados. O titular vai ser a Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas dos municípios, que é um órgão estadual encarregado de julgar, dar esse auxílio às câmaras municipais. Então, todos os municípios da Bahia, Ceará, Pará e Goiás. E ainda temos 2 órgãos municipais, que é o Tribunal de Contas do município, nos municípios São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui não é nos municípios do estado, não. Nos municípios, nas capitais mesmo. Nas capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, possuem Tribunal de Contas do próprio município. Atualmente, a Constituição veda a criação de novos tribunais de contas do município. Mas como esses já existiam antes da Constituição, permaneceu. Então, por exemplo, na Câmara dos Vereadores de São Paulo, o titular do controle externo vai ser no âmbito do município de São Paulo, titular do controle externo, Câmara Municipal, com auxílio do Tribunal de Contas do município de São Paulo. O mesmo ocorre no Rio de Janeiro. Só lembrar isso, que o titular do controle externo, Poder Legislativo, com apoio do respectivo Tribunal de Contas. Então, ninguém fica sem Tribunal de Contas para apoiar. Indo para a Constituição Federal, são diversos dispositivos que tratam do controle externo. Os principais são os 3 primeiros, que eu vou passar com mais calma com vocês e passar um pouco mais rápido nos demais. Então, controle externo na Constituição Federal de 88. O controle externo a cargo do Congresso Nacional, já vimos, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, o qual compete. Então, a partir de agora, esse órgão que auxilia o Congresso Nacional, que é o Tribunal de Contas da União, nós vamos trazer agora quais são as competências do Tribunal de Contas da União. Você verá o seguinte, o Tribunal de Contas da União, apesar de a gente falar que é um órgão que auxilia, ele tem competências constitucionais, tem competências específicas aqui no âmbito do controle externo, pode ser usado inclusive contra o Congresso Nacional, se for cometida alguma irregularidade. Então, o TCU fiscaliza até o próprio Congresso Nacional, porque as atribuições do TCU estão aqui na Constituição Federal. Então, vamos lá então. A primeira delas compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. O TCU aprecia as contas, ele emite um parecer prévio sobre as contas do Presidente da República. Isso vai acontecer também no âmbito dos estados, com os respectivos tribunais. Então, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais vai apreciar as contas do governador também. Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, estou falando que o TCU cabe apreciar. Mas, se eventualmente o Poder Executivo não mandar suas contas, compete à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República. Não cabe ao TCU. Se cabe ao TCU apreciar as contas pelo Presidente da República, ele possui muito mais poder em relação às demais contas, porque cabe a ele julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, tanto da administração direta como da indireta, inclui também fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, pelo TCU, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário. Quem causou prejuízo ao erário público também cabe ao TCU julgar essas contas. Então a gente vê que, como comentei para vocês, os 3 primeiros dispositivos são os mais importantes. Aqui a gente tem o primeiro, é o inciso 1 e o inciso 2. E aqui a gente tem que saber a diferença entre apreciar e julgar. O TCU aprecia as contas do Presidente da República. Ele não julga? Não, porque quem julga é o Congresso Nacional. Então, ele aprecia as contas do Presidente, porque quem julga é o Congresso Nacional. Em relação às demais contas, o TCU julga
administradores e demais responsáveis. Então, julga todo mundo, esse que mexe com dinheiro público, exceto o presidente da República, que é julgado pelo Congresso Nacional. Veja aqui, ó, é da competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução de planos de governo. Agora vamos ver o inciso 3, que é o mais complicado. Então já vou fazer ele aqui esquematizado para você conseguir entender. O inciso diz o seguinte, ó, compete ao TCU apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, administração direta e indireta, incluídas fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para os cargos de provimento em comissão. Então, cabe ao TCU a admissão de pessoal por meio de concurso público. Se lá, quando for aprovado no seu concurso público, você que já foi aprovado, se for no âmbito federal, vai caber ao TCU verificar se o processo foi correto, se foi realmente aprovado no concurso público, verificar esse ato de admissão de pessoal. Não se aplica às nomeações para cargos de provimento em comissão. Cabe ao TCU também apreciar para fins de registro a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Se aposentou, foi reformado, ou é o caso de pensão, cabe também ao TCU apreciar, ressalvadas, ou seja, exceto as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Porque aqui ó, o TCU vai avaliar o fundamento legal, ver se realmente a pessoa tinha direito à aposentadoria. Outras melhorias que não alterem o fundamento legal, não cabe ao TCU apreciar. Assim, eu acredito que fique bem mais fácil de entender esse inciso, esse terceiro inciso, que a gente trata aqui das competências do TCU. Agora, pessoal, a gente vai dar uma acelerada, que os demais são importantes, mas não tanto igual os 3 primeiros. 4. Realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado, de comissão técnica ou de inquérito, veja que não é qualquer comissão, inspeções e auditorias, é o que a gente está falando de inspeções e auditorias, natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, já comentamos sobre o que é cada um deles, as unidades administrativas do Poder Legislativo, veja aqui, ó, pode ter inspeção de auditoria no próprio Poder Legislativo, pode, Executivo e Judiciário, demais entidades referidas no inciso 2, aquelas que cabe ao TCU fazer o julgamento. Então, qualquer comissão técnica de inquérito pode pedir inspeções auditorias. TCU por iniciativa própria também pode? Pode. Câmara dos Deputados e Senado Federal, como um todo, também. 5. Fiscalizar as contas nacionais de empresas supranacionais cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, no seno do Tratado Constitutivo. Dá um exemplo, Itaipu Binacional, quem são os donos? Brasil e Paraguai. O TCU vai fiscalizar as contas do Paraguai? Não, o que está escrito aqui? Ó, cabe a ele fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais. Então, uma empresa supranacional, cabe ao TCU fiscalizar as contas nacionais. Nosso exemplo seria as contas brasileiras dentro da Itaipu. 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a estados, ADF e municípios. Veja aqui que é uma situação que o TCU está fiscalizando Estado, DF e municípios, ainda que não seja o tribunal correspondente para fiscalizar esses recursos, porque o que vai valer aqui é a origem dos recursos. Então, são recursos repassados pela União, são recursos federais. Ele pode fiscalizar o Estado, DF e o município em se tratando de recursos federais. Questão 7 não, inciso 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, então aqui, compete o TCU prestar informações também, por qualquer de suas casas, Câmara ou Senado, ou qualquer das respectivas comissões. Aqui não é só técnico de inquérito, não. Qualquer comissão dessas casas pode pedir ao TCU para que preste informações sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, temos aí que aparece novamente, sobre resultados de auditoria e inspeções realizadas. 8. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de descontas, as sanções previstas em lei. Então, o TCU também cabe aplicar sanções, que estabelecerá, entre outras combinações, entre outras penas, multa proporcional ao dano causado ao erário. Então, cabe ao TCU também aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade, irregularidade, multa, entre outras sanções previstas em lei. 9.
Cabe ao TCU também assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Então, verificou ilegalidade, o TCU pode colocar o órgão ou entidade contra a parede, vai assinar prazo para que se cumpra a lei. 10. Aqui também a gente vai explicar com um pouquinho mais de calma. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Então, se o TCU não for atendido em determinado ato, ele pode sustar diretamente e vai comunicar à Câmara e ao Senado Federal. E no caso de contrato, a gente falou de ato, e no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, repare o seguinte, a diferença aqui da atribuição do TCU no caso de ato e de contrato. No caso de ato, cabe ao TCU sustar o ato diretamente. No caso de contrato, não. Cabe ao Congresso Nacional sustar o contrato. Então, quando é contrato, o TCU não participa de nada? Depende. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas, que está falando aqui, se adotar diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Se nem o Congresso, nem o Poder Executivo efetivar as medidas previstas, no prazo de 90 dias, o TCU decidirá a respeito. Ou seja, volta para o TCU essa responsabilidade também em relação ao contrato. Regra geral, cabe ao TCU apenas ato. Cabe ao Congresso Nacional, no caso de sustar, no caso de contrato. E finalizando aqui as atribuições, cabe ao TCU também representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Apurou irregularidade, apurou abuso, o TCU representa ao poder competente. As decisões do tribunal de que resulta imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo, que a gente chama de título executivo extrajudicial, que a dívida passa a ser líquida e certa. E o tribunal também, ele também tem a fiscalização dele do Poder Legislativo, do Congresso Nacional. E ele também tem que prestar contas de suas atividades. Então, ele encaminha ao Congresso Nacional trimestral e anualmente relatório de suas atividades. O Congresso Nacional tem que saber o que o TCU anda fazendo. Pessoal, isso foi o controle externo na nossa Constituição Federal. Veja que são muitas coisas, mas eu não entrei no mérito de cada uma das palavrinhas, porque isso não interessa para a nossa matéria, como eu já comentei aqui. Para quem vai ter que estudar a matéria controle externo como disciplina, aí precisa de um aprofundamento maior, mas o que eu estou passando aqui para a nossa matéria é mais do que necessário. Vamos agora ao controle externo na Lei 4.320. Vamos lá, então. O que está lá na Lei 4.320 sobre controle externo? Diz o seguinte: o controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei de orçamento, que está lá na Lei 4.320. O Poder Executivo, anualmente, prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido nas Constituições ou nas leis orgânicas dos municípios. O Poder Executivo tem que prestar contas ao Poder Legislativo. As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Então, também não se aplica aqui essa parte de órgão equivalente. Por quê? Para cada um dos entes, cada um dos poderes executivos que você imaginar no Brasil, vai ter um Tribunal de Contas respectivo para dar o seu parecer prévio. Então, essa parte aqui, observa, está na Lei 4.320, mas atualmente não faz sentido, porque sempre há um Tribunal de Contas para emitir um parecer prévio. Professor, então por que está aqui? Porque como não foi revogado explicitamente, pode ser que o examinador copie uma parte da lei e jogue na sua prova. Então, você já sabe o que é o mais correto, mas já sabe também o que está lá se vier um copia e cola da Lei 4.320. Você não vai colocar errado. Da mesma forma, esse outro dispositivo. Quando no município não houver Tribunal de Contas ou algo equivalente, como já disse, sempre existe um Tribunal de Contas, não é que existe dentro do município o Tribunal de Contas, mas sempre existe um Tribunal de Contas responsável por aquele município. A Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores,
para verificar as contas do prefeito, sobre elas emitir parecer. Isso não ocorre porque temos já tribunais de contas, mas mais uma vez é o que está lá na Lei 4.320, se vier um copia e cola, você já sabe que estiver igualzinho ao que está na Lei 4.320, você vai ter que considerar como correto. Pessoal, isso eu tinha para passar para vocês. Deixo aqui o meu Instagram, @SérgioMendesAfo, para você me acompanhar também lá no Instagram. No momento que você estiver descansando, vai lá, clica lá no Sérgio Mendes Afo, veja lá algumas dicas sobre nossa matéria. Aproveite que nesses momentos que talvez você consiga ainda absorver melhor ainda o conteúdo no momento que você está mais relaxado. Me siga lá no meu Instagram. Então, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre a fase de controle, sobre todas as fases do ciclo orçamentário. O que eu recomendo para vocês agora? Que você vá no material escrito, se ainda ficou com uma dúvida, que leia no material escrito, pode ver esses vários vídeos. Também tem esse método para você aprender por meio da leitura, se você já não começou pela leitura. Lá tem diversos exercícios, são dezenas de exercícios sobre esse assunto também no nosso material. Tem resumo, tudo aí tem os esquemas que eu utilizei aqui para montar essa aula também estão lá no nosso material escrito para você ir acompanhando, mesmo quando você não está assistindo a videoaula, lendo o material escrito você vai se lembrar dos esquemas que eles estão lá dentro do nosso PDF, de forma que você saiba bem esse conteúdo importante que é relacionado ao ciclo ou processo orçamentário. Forte abraço, até a próxima.